Olá, meus queridos da Beatles School. Isso tem uma coisa que é muito interessante que aconteceu no meu canal, foi esses convites que me apareceram para eu poder trabalhar não apenas no TuneIn, mas agora para poder trabalhar também no 1964, Os Olhos do Furacão, do Paul McCartney, que vai ser lançado agora no meio do ano, né? Vai ser lançado aqui no Brasil em português pela editora Belas Letras, né? Então tem muitos amigos, muitos seguidores aqui do meu canal que me perguntam: João, qual que é o seu trabalho? Foi você que traduziu? Não fui eu que traduzi os livros. Então as pessoas sempre perguntam: então o que foi que você fez? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como é meu trabalho em cima do TuneIn e também do livro 1964. Eu vou mostrar para vocês o que é que eu faço para estar o meu nome nesses livros. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles School. Vamos lá? Bom, meu querido, eu fiquei muito feliz com esse convite da Belas Letras para poder trabalhar nesse livro do Paul McCartney, em 1964, Os Olhos do Furacão. Ele realmente é um livro maravilhoso. E eu me lembro que ano passado, ainda eu estava trabalhando no TuneIn, se eu não me engano, eu não tinha nem iniciado o meu livro ainda, Liverpool dos Beatles, quando o pessoal da Belas Letras, o CEO da Belas Letras, o Gustavo Gettler, ele me escreveu falando assim: dá uma olhada nisso aqui. Aí quando eu olhei, se eu não me engano, eram 4 fotos dos Beatles, né? Se eu não me engano, eu acho que era uma em Paris, uma em Londres, uma em Paris, outra em Washington e outra em Miami, alguma coisa assim. E eu logo respondi e falei assim: isso aí é janeiro de 64, né? Janeiro para fevereiro de 64. Ele falou: exatamente, o Paul tá para lançar esse livro, né? E vai ser um away lá em Londres, porque vai ter exposição na National Portrait Gallery lá em Londres, vai estar essas fotos gigantescas lá, né? E no meio do ano, na época do lançamento do livro, né? E aí ele me perguntou o que eu achava. Achei interessante, porque o Ringo já havia feito um livro muito parecido com isso aí. Foi um burburinho danado. Eu me lembro que uma foto que deu um burburinho danado na internet foi que o Ringo tirou... Os Beatles estavam numa limusine sendo seguido por um outro carro, né? Com um grupo de jovens, mais ou menos uns 5 jovens, 3 rapazes e 2 moças, algo assim, né? E eles, em parelho com a limusine dos Beatles, o Ringo vai lá e tirou uma foto deles, né? Anos mais tarde, o Ringo perguntou quem eram aquelas pessoas, né? E aí o pessoal tirou a foto deles mesmo no carro, todo mundo bem mais velho, né? E isso foi da época dos Beatles chegarem em Nova York ali para fazer o programa do Ed Sullivan, né? Então, a gente esqueceu um pouco isso, a gente focou no TuneIn, né? E aí o ano virou. Quando foi mais ou menos no início desse ano, eles me mandaram um arquivo, falaram assim: aí está o livro, 1964, e você lê e diga pra gente aí o que você acha, assim, ao mercado para ele. Eu já sabia que teria, claro, né? Porque eu acredito que o mesmo público que comprou o livro, o McCartney, as letras e também o TuneIn, vai ser a pessoa que vai comprar esse livro, que é um livro de fotografias, mas todas as fotografias, elas são comentadas pelo próprio Paul McCartney, e ele conta tudo sobre, naquele período ali em Liverpool, depois Londres, Paris, né, onde eles vão tocar no Olímpia e tal, e depois eles vão para Nova York, Washington e Miami, né. Então o Paul, ele comprou uma Pentax, uma câmera Pentax, e ele tirou foto. É lógico que o livro tem foto do Paul, porque às vezes ele emprestava a câmera dele para o John, para o George ou para o Ringo, então ele saía nas fotos. Mas há diversas fotos do Mal Evans, do Neil Armstrong, do Brian Epstein, do George Martin, né, de um chofer em Nova York, de um segurança em Miami, de uma menina que eles estavam pegando, aquela coisa toda. Então é um livro de fotografias, né? Então assim a gente viu que era bacana trazer esse livro para a língua portuguesa, né, com as fotos ali e tal, para a galera apreciar. Então, qual que é o meu trabalho nesses projetos, meus queridos? Porque muitos meus seguidores aqui, eles sabem que eu sou professor de inglês, sou professor de literatura inglesa, na americana não, mas a literatura inglesa sempre foi mais a minha praia, né? Então, o que acontece? As pessoas já têm essa impressão, falam assim: o Gilvan deve estar traduzindo. Eu não tenho esse conhecimento de tradução. Na verdade, como eu dou aula de inglês e dou aula de literatura, a minha função é ensinar as pessoas a falar inglês melhor, né? Então, eu não mexo com tradução. Isso aí é uma arte, isso é uma coisa respeitadíssima e eu não me meto nisso não. Mas eu sou um Beatle maníaco, eu conheço muito bem a história dos Beatles, e pelo fato de eu ler o livro com antecedência, quando é feita a tradução, eu ajudo os editores a muda aqui, tal. Eu vou te dar um exemplo agora
de como foi meu trabalho no TuneIn, um exemplo só para vocês verem. Só que um exemplo aconteceu diversas vezes, diversas formas, né? O nome Quarryman, ele foi tirado do hino da escola Quarrybank High School, lá em Liverpool, onde estudava o John Lennon. E estudava também o Pete Shotton, que era o grande amigo dele. E foi ali que eles montaram, com o Lance Gary, com o Eric Griffiths, com o Colin Hanton, né? Eles montaram ali o Quarryman, né? Da onde veio o nome Quarryman? O nome Quarryman sai do hino de Liverpool, que tem uma passagem que fala Quarryman, Old Before Our Birth. Daqui a pouco eu vou mexer com a tradução para quem não sabe muito inglês. Então o que acontece? Quando o Mark Lewisohn escreveu o TuneIn, tá aqui a minha cópia antiga, então o que acontece? Eu recebo pelo Germano, que é o editor, ele foi editor de McCartney as letras, ele foi editor do TuneIn, ele está sendo editor, ele foi editor do meu livro, Liverpool dos Beatles, e ele é um cara gigante e tal. Então, o que aconteceu? Ele me mandou, lógico, o livro, e aí eu começo a trabalhar ele aqui no meu velho laptop, né? Eu começo a trabalhar ali nele. Só que eu tenho o TuneIn, eu tenho a versão original dele em inglês, ele já está bem surrado e tudo mais, tanto é que, respondendo às pessoas, é por isso que o TuneIn veio em 2 livros, ele foi dividido em 2 livros, porque ele é muito desajeitado, ele parece uma bíblia gigante e tudo mais. Mas enfim, tem uma passagem nesse livro do TuneIn que fala assim, ele inicia um capítulo aqui, ó, tá escrito aqui, Old Before Our Birth. Então, eu me lembro que os tradutores, foram 2 tradutores que fizeram, tradutores maravilhosos, gente que eu ficava até sem graça de falar alguma coisa de tão bom, eles traduzem diversos livros e tal. E aí tava lá, Old Before Our Birth, então os tradutores colocaram uma tradução tipo assim, há muito tempo. E aí aquilo me incomodou, eu falei, eu tava lendo, né, a parte já em português, e aí eu peguei o meu livro em inglês e eu falei assim, não, porque essa parte da história dos Beatles, o autor, o Mark Lewisohn, ele decidiu colocar o nome dessa grande parte do livro de Old Before Our Birth, que é tirado do hino da Quarrybank School, né? E estava lá, a tradução seria velho mesmo antes de nascermos, ou velhos antes de nascermos, né? E eu gostei mais da tradução literal. Então eu fiz um balãozinho, vocês podem ver aqui no meu computador, aqui assim, ó, tem um balãozinho onde que eu ia colocando o que eu achava que deveria ser mudado e tudo mais, né? Então eu coloquei assim, eu não gostei da tradução há muito tempo, né? Porque há muito tempo eu achei que perdeu aquela coisa bacana que o Mark Lewisohn usou de ele também tirar uma parte do hino para poder ser o título daquela parte do livro, né? E aí eu falei assim, eu prefiro a tradução velhos antes de nascermos, porque essa parte do livro mostra todas as perrengues que os Beatles passaram. Os Beatles não, o pequeno John, o pequeno Paul, o pequeno George, o pequeno Ringo no hospital pra caramba, doente pra caramba, o Paul, né, perdendo sua mãe, né, e a mãe era que provia o dinheiro da casa lá, o pai do Paul ganhava pouco, né, o John com todo aquele drama que eu já contei, do pai abandonando a família, a mãe dele casando com outro cara, e esse cara não queria o John na casa dele e tal, então ele teve que morar com a tia Mimi, né, e o George dos Beatles ali era mais relacionado à pobreza, porque eles não tinham problemas, então todos eles passaram por diversos problemas e tudo mais. Então quando eles se tornaram os Beatles, eles já tinham cicatrizes, eles já tinham uma experiência de vida que normalmente a maioria das pessoas não teria. Então por isso que o Mark Lewis escolheu velhos, né, castigados, já com experiência, antes de nascermos. Nascemos como pessoa, não nascemos como Beatles. Então eu achei, né? Então logo quando o Germano, o editor, ele viu aquilo, ele falou, nossa, eu entendi essa parte. Então por diversas vezes no TuneIn eu fui fazendo essas colocações, por quê? Porque eu tenho um profundo conhecimento também da língua inglesa, mas também eu tenho um profundo conhecimento da história dos Beatles, né? Muita gente brinca aí, falando assim, o Gilvan falou que nunca ia ganhar dinheiro com os Beatles, né, e tal. Eu falei assim, não, eu não ganho dinheiro com os Beatles, eu ganho dinheiro com o meu conhecimento sobre os Beatles. Isso é uma coisa minha, isso é uma coisa de 35 anos estudando a história deles e de cada um deles, né?
Por isso eu sou convidado para esse tipo de coisa. Então esse foi mais ou menos o meu trabalho, e agora está sendo o meu trabalho do 1964. Né? Então eu fico muito feliz que quando eu pego aqui o Tunin numa loja, ou ele aqui em casa, né? Então ele tem uma parte. Então o Tunin, hoje, a versão em português está lá, velhos antes de nascermos. Isso aqui é muito eu, né? Isso aqui é uma parte onde eu pego o livro e falo, essa é uma das diversas contribuições, tem várias, mas esse é o meu trabalho, quando me chamam para poder trabalhar numa obra dos Beatles, né? Feita sobre os Beatles, é isso aí. Já aqui no McCartney, em 1964, há muito texto, porque primeiro que há uma longa introdução feita pelo Paul, né, cara, ele falando de como ele comprou a câmera e tudo mais, ele fala muito dos Beatles e tal, e aí depois tem uma outra longa introdução, onde que é uma contextualização. Eu não sei, para quem é colecionador, no Sgt. Pepper Super Deluxe e também no álbum branco, eles têm uma parte lá, tipo assim, o que estava acontecendo em 67, para contextualizar o Sgt. Pepper. O que estava acontecendo no mundo em 68. Aí mostrava aqueles movimentos civis, aquela coisa toda. Na França, estudantes na França, aquela coisa toda. Então eles pegam o álbum branco e jogam naquilo ali. A mesma coisa fizeram com o livro do Paul, né? 1964 foi um ano que, um pouquinho antes, ali no final de 63, John Kennedy foi assassinado, né? E ali tinha uma coisa muito grande também, quando os Beatles foram chegar nos Estados Unidos. Tem até uma passagem muito interessante que eu não sabia, né, de que haveria um programa ainda em 1963, em novembro de 63, mostrando a Beatlemania para a América, né, para os Estados Unidos. Né? Mas esse programa não foi ao ar, por quê? Porque o John Kennedy foi assassinado, então decidiram tirar isso da grade da televisão, lá da programação. Né? E depois teve, em janeiro, mas isso os Beatles... naquela naquela apresentação de 15, 20 dias no Olímpia, em Paris, onde que eles eram nem tão conhecidos assim. Isso é muitíssimo interessante, esse livro, porque esse livro mostra aos olhos do Paul como foi o processo de ser uma banda extremamente famosa na Inglaterra, mais ou menos ali na Suécia, né, onde que eles tocaram, se não me engano, em outubro, né, de 63. Lá em Paris nem era uma coisa, até o George Harrison sempre brincou que tinha mais homens assistindo o show do que mulheres, né? O que mudaria em 65, quando eles voltariam em 65 para tocar em Paris, aí porra, era uma gritaria, uma loucura e tudo mais. A história conta, né? Quando eles chegam nos Estados Unidos, em fevereiro de 64, porra, aí eles apareceram no Ed Sullivan, aí foi uma loucura, né? Então o Paul vai contando isso e vai contando através de fotos. Fotos que são engraçadas porque, principalmente quem é um bitomaníaco mais novo, o rapaz ele assiste o Get Back, então ele fica conhecendo pessoas como aquele Neil Westphal, o Mal Evans aparece bastante, o George Martin. Você vê todos esses personagens lá atrás, em 64 ainda, indo com os Beatles a Paris e depois indo com os Beatles ali em Nova York, Washington e Miami, né? Então o meu trabalho está sendo revisar esse texto do Paul, né, ver tudo direitinho, né, porque pode ter ali um jargão, alguma coisa que é mais de bitomaníaco, que a gente ajuda e tudo mais. E também ver as legendas das fotos, né, para não ter nada errado, para o livro ficar perfeito, lindo, porque a Belas Letras vai lançar o livro na mesma época que ele vai ser lançado nos Estados Unidos, na Inglaterra, pela Europa lá e tal, né? E com o mesmo material, com a mesma qualidade de fotos e tal, vai ser um livraço. Mas esse é mais ou menos o meu trabalho em cima desses livros, né? Eu sou aquele cara que tem que ler 3 vezes cada frase para ver se está bonitinho, se vai ficar legal para o nosso público, principalmente o público bitomaníaco. Beleza? Um grande abraço para vocês se cuidem.